O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificando a Deus e cheios de temor, e diziam: Hoje vimos maravilhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nossas boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Paróquia Basílica, Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Misericórdia, a Rainha da Amazônia. E queremos congratular especialmente os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, e também aqueles que estão nos acompanhando pela internet, via computadores, celulares, no caminho do trabalho, indo para a escola, em casa. A todos vós, o nosso abraço, os nossos cumprimentos, e que vos sintais aqui conosco, na casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, nós estamos hoje, segunda-feira, segunda semana do Advento. Advento é o tempo que nós nos preparamos para a chegada do Senhor. O Senhor que já veio lá no Natal, e o Senhor que virá no dia da glória, na parousia, e o Senhor que vem hoje. Sim, hoje Ele nos vem, e nos vem pela Eucaristia, pela palavra e pelo irmão. Então nós temos que nos preparar para receber Jesus, não só no futuro, mas no nosso hoje, porque Ele nos vem, Ele está no meio de nós, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Então, meus irmãos e irmãs, nós devemos fazer com que o Evangelho aconteça na nossa vida. Isso quer dizer colocá-lo em prática. Jesus nos associou à sua missão salvífica. Pelo batismo, nós somos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Jesus nos fez para sermos os seus olhos, para sermos a sua boca, as suas mãos e os seus pés. Seus olhos, para vermos as necessidades dos irmãos. Sua boca, para proclamarmos o Evangelho, anunciando a salvação, especialmente aos pequeninos, aos pobres, aos aflitos, aos oprimidos, aos tristes. O Evangelho da salvação, o ano da graça. E também para denunciar o pecado do povo, tanto dos grandes como dos pequenos, e chamar os pecadores à conversão. Nos fez suas mãos e seus pés para nós irmos
ao encontro dos irmãos necessitados, para nós providenciarmos os socorros que eles necessitam, os adjutórios que lhes são necessários, para resgatar os que estão desencaminhados, desviados, pervertidos. Por isso que o Senhor nos constituiu como povo sacerdotal, régio e profético, para que nós cuidemos do mundo, até para que ele volte até a sua vinda definitiva. Por isso, até lá, as trevas do mundo têm que ser iluminadas com a luz do Evangelho, que deve, em primeiro lugar, iluminar as nossas trevas, as minhas trevas. O Senhor deve se fazer luz na minha vida, para que eu possa ser Cristóforo, ou seja, portador de Cristo, e Lucífero, gerador da luz de Cristo para o mundo, para a salvação do mundo. É como se o Senhor nos tivesse deixado uma cidade que não tivesse sistema de iluminação, não tivesse eletricidade, e quando Ele voltar, Ele quer encontrar esta cidade iluminada, clareada, como se o próprio sol do amanhecer brilhasse no meio da noite. E hoje no Evangelho nós vemos este paralítico que é levado por estes 4 amigos. Ora, se uma pessoa de fé já é algo admirável, imagine 5. Sim, 5, porque tinha um paralítico e seus 4 amigos. E Jesus, pregando lá em Cafarnaum, vai estar ali. Olha só que seleta audiência estava ouvindo Jesus. Fariseus e doutores da lei. Jesus, como o Senhor está chique, não é? Pregando para os grandes, por aqueles que se achavam os detentores do saber sobre a lei de Deus. Olha que interessante. E estes homens estão ali ouvindo o que Jesus tinha a dizer, se estava correto, se não estava, se estava errado. Parece aquele povo que vem na igreja para reparar os irmãos e o padre, não é? Reparar o canto, reparar as leituras, reparar os ministros, reparar a limpeza, a decoração. Mas ouvir o Evangelho e colocar em prática não quer. E quando você chama a atenção, a criatura ainda dá um pulo, né? Não aceita a correção. De fato, aceitar a correção é difícil, não é? Tanto que está escrito que o homem sábio aceita a correção e o tolo a repele. Bem, caríssimos, o que nós temos aqui, que estes homens, vendo aquela multidão, porque também havia uma grande multidão ali para ouvir Jesus, com todo tipo de necessidade. Não estavam só os reparadores, não, os curiosos. Estavam os aflitos, os angustiados, os tristes, os desviados, os desesperançados. Todos foram ali ouvir Jesus. E eis que esses homens chegam e aquela multidão tão grande não tem como levar o amigo deles até ali, até Jesus. Então alguém tem uma ideia, alguém tomou uma atitude, não é? Alguém tomou uma atitude. Tem um problema, em vez de ficar lá, ai, agora damos tanto, não vai dar para levar você para Jesus. Não ficou se lamentando, não ficaram se lamentando. Não, vamos ver aqui, chegamos até aqui. Meu avô dizia que até uma pena pesava, se você precisasse levar ela para longe. Agora imagine um homem adulto numa maca. Você andando talvez 2, 3, quem sabe 1 légua no sol quente. Virgem Santíssima. E esses homens foram. E não se deram por vencidos, não. Vamos subir na casa e vamos abrir um buraco e vamos colocar nós vamos colocar o nosso amigo nos pés de Jesus. E assim eles fizeram. Assim eles fizeram. Como as casas tinham um tipo de forro, de laje, não era telha, não é? Então eles conseguiram ali abrir um buraco e colocar o homem, né, deitado na maca. Olha o trabalho que eles tiveram. Trouxeram o paralítico numa maca, subiram na casa, abriram o forro,
desceram o homem até os pés de Jesus, com maca e tudo. E aí Jesus, vendo aquilo, o cura. Aliás, primeiro ele perdoa, não é? Ele perdoou, depois ele curou, e nesse meio tempo ele ainda leu o pensamento dos fariseus. Jesus é proativo, não é? Resolve logo um bocado de coisa ao mesmo tempo. 3 fatos admiráveis, 3 milagres ele fez nessa passagem. Está vendo? O problema dos fariseus é que os fariseus tinham um modelo de Cristo, de Messias, que era um Cristo segundo o querer deles e não o querer de Deus. Por isso eles não conseguiam reconhecer em Jesus o Messias, o Cristo, o Salvador, porque não estava batendo com o desejo deles. Isso é um sentimento que não é estranho nos nossos dias de hoje, né? Muitos querem um Jesus a serviço dos seus caprichos e interesses, né? É eu e Jesus. Não sou eu que sirvo a Jesus, é Jesus que me serve. Não pode ser assim. Na igreja é Jesus e nós. Nós que caminhamos com Jesus, Jesus que caminha conosco. Jesus que é o Senhor, que é o Mestre. E nós somos os servos e os discípulos. E devemos ser servos proativos e discípulos atentos à palavra e ao exemplo do Mestre. Então Jesus nos dá aqui este exemplo. Ele não colocou obstáculos, porque ele viu aqueles homens, a fé daqueles homens, minha gente, uma fé que os pôs em movimento e não se deteve diante de nenhum obstáculo. Nenhum obstáculo. Isso que é fé. Isso que é fé. Esperar contra tudo, esperar contra o que a realidade nos diz. Porque quantos não devem ter dito: deixem disso, vocês não estão vendo que isso não vai dar certo, vão se aquietar. Não, eles foram em frente, eles foram até Jesus e obtiveram a graça que foram buscar, a cura de seu amigo. Então veja, nós precisamos ser como esses 4 amigos do paralítico, homens de fé, homens ativos na obra do Senhor, porque Deus ajuda quem se ajuda. Você acha que Jesus ia fazer esse milagre se ele tivesse deixado lá o paralítico na casa dele, na casa do paralítico, e cada um na sua casinha, sem se importar com as necessidades do próximo? Não. Santo Tomás de Aquino nos ensina que a graça não dispensa a natureza. Ou seja, quem é a graça? Deus. Quem é a natureza? O homem. O homem tem que agir, o homem tem que fazer. São Francisco de Sales dizia que nós devemos rezar como se tudo dependesse de Deus, mas agir como se tudo dependesse de nós. Porque a providência ela já está agindo, agora nós devemos fazer a nossa parte. Não podemos ter sermos passivos, né? Nos sentarmos nas calçadas, no sol quente, com a boca aberta, olhando para o céu, esperando o Senhor mandar as graças, né? Deus proverá, mas você também tem que prover. O Senhor nos fez 99%, mas nos deixou 1% para que nós pudéssemos também ter satisfação em fazer, em realizar, em colaborar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter essa proatividade. A espiritualidade do advento é uma espiritualidade proativa. Nós estamos esperando a chegada do Senhor, não é isto? Ora, quando você espera uma visita na sua casa, o que você faz? Você arruma a casa, você prepara a merenda, você se arruma, toma um banho, se penteia, se perfuma, ajeita o cabelo e fica atento. Fica atento. O Zé disse que vai chegar 11 horas, o Zé vai estar aqui. Vem passar o dia com a gente hoje.
vai almoçar, vai passar a tarde, vai merendar. Já são 10:11. O Zé está chegando. Menino, olha ali se o Zé já está ali no caminho. Aí lá vai o menino. Mãe, o Zé está chegando, mãe. O Zé avisa o pai aí que o Zé está chegando. É aquele alvoroço, não é? Mas você se prepara para a chegada. Não pode ser uma espera passiva. Ei, João, amanhã eu vou aí passar o dia contigo. Aí tu ficas lá. Aí o Zé chega, a casa está desarrumada, o almoço não está feito, você está descabelado. E aí? É assim que você quer que Jesus te encontre? Então nós devemos fazer todo o esforço, meus irmãos e minhas irmãs, para iluminar o mundo com a luz de Cristo, iluminar a nossa vida, levar o Evangelho para todas as áreas da atividade humana. A política, a economia, as ciências, as artes, as leis, o direito, tudo tem que ser iluminado pela luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com Jesus missão dada é missão cumprida. Sejamos discípulos ativos e proativos. E a exemplo dos amigos do paralítico, não nos detenhamos diante de nenhuma dificuldade ou obstáculo. Porque, como diz o Pontífice Emérito Bento XVI, é a fé em Jesus Cristo que salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.